eu sou Malu Mota. E eu sou Silvia Vinhas. Começa agora mais uma edição do Notícias em Foco, especial Covid-19. Encontrar um equilíbrio entre as medidas de combate à propagação do novo coronavírus e os impactos na economia é um desafio global. Vários setores registram queda acentuada no faturamento e um dos mais afetados é o turismo. Segundo a Organização Mundial do Turismo, que é uma agência ligada às Nações Unidas, 96% de todos os destinos de férias no mundo sofreram com as restrições de viagens. Enquanto calcula os prejuízos, o setor discute a retomada gradativa e os novos protocolos. Imagens como esta, em Foz do Iguaçu, um dos principais destinos turísticos do Brasil, ficaram no passado. A pandemia do novo coronavírus afetou em cheio o setor, que registra um dos piores momentos. O turismo brasileiro corresponde a 8% do PIB nacional e já estima um prejuízo de pelo menos 62 bilhões de reais desde março, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Viagens internacionais também sofreram impacto. Quem tinha se programado para ir ao exterior teve de adiar os planos. É o caso do empresário Osmar Zogby. Nós tínhamos programado algumas viagens. Nós íamos fazer Portugal, Espanha, nós encontraremos lá com meus irmãos, então estavam todos animados. Mas isso vai ficar para o ano que vem, com certeza, essa viagem sim. A segunda viagem que nós temos programado é um lugar que eu não conheço, nem minha esposa. Nós vamos para a Escandinávia. Pelo roteiro que nós vimos, é uma viagem maravilhosa, maravilhosa. Nós não conhecemos e essa viagem também certamente, se tudo correr bem, fica para o ano que vem, que tem que ser feita em julho essa viagem. Uma terceira viagem, que é para a Itália, nós estamos querendo ir para Roma e Verona, tem um show para assistir lá em Verona. Nós não vamos viajar em função da pandemia e esperamos que a hora que termine, que tiver segurança para viajar sem risco de vida, nós vamos voltar a viajar. Amargando prejuízos bilionários na esfera global, o setor usa o momento de pandemia e reclusão para planejar a retomada. Por questões de saúde e segurança, a volta do turismo será gradativa, com novos protocolos de segurança e higiene. O perfil do turista também deve mudar, segundo o agente de viagens Eduardo Alves. Eu tenho certeza que assim que as fronteiras do mundo forem reabertas para as viagens de lazer, voltaremos a viajar. Mas seremos pessoas diferentes. Primeira coisa, vamos pensar em procurar lugares onde eu possa garantir esse mínimo distanciamento humano. Ou seja, viagens nesses mega navios que se tornaram tão populares nesses últimos 20 anos saíram completamente do imaginário das pessoas. Esses resorts all inclusive que se espalharam pelo todo mundo, inclusive aqui pela costa, pelo litoral do Brasil, também vão sair de moda. Afinal, ninguém quer se alimentar agora em buffets, por mais fartos que eles sejam, mas que estejam sendo servidos para todo mundo ao mesmo tempo. Grupos reduzidos e destinos sem aglomerações estão entre as tendências do setor pós-pandemia. Vai haver um resgate de viagens para perto da natureza, destinos que naquele momento não estão em alta temporada. Eu acho que as cidades pequenas, o turismo para perto da natureza, lugares onde você encontre ar puro, onde você possa estar em conexão com o planeta, onde a sua presença como turista não seja uma pegada negativa que você vai deixar naquele lugar. E enquanto não é possível fazer as malas e sair pelo mundo, a dica é organizar fotografias de passeios já realizados, ler livros, planejar a próxima viagem e até pesquisar novos destinos. E é claro, existem muitas maneiras criativas de viajar, mesmo sem sair de casa. Essa pandemia ela é um vírus
fortíssimo, que tem dizimado muitas pessoas, então nós entendemos que a melhor coisa é fazer isolamento. Nós temos o privilégio de ter um sítio para fazer esse isolamento e aqui a gente está viajando por intermédio das flores, por intermédio das plantas, então tem muito o que fazer aqui. Então esse é um privilégio que nós temos. Silvia, e já é consenso, né? Porque mesmo que tenha aí, se desenvolva uma vacina para o novo coronavírus, essas mudanças no setor de turismo, elas vieram para ficar. Por exemplo, a questão do check-in, aquelas filas imensas. Isso não tem mais como acontecer, né? É uma nova situação, uma mudança de paradigmas completo, né? Realmente é uma situação nova, né? Por exemplo, você pensa nos pontos turísticos, na asepsia dos hotéis e mesmo do ponto de vista do comportamento. As empresas, elas já viram que podem fazer call, que pode fazer uma chamada de vídeo à vontade e não precisa do funcionário se deslocar. Então, eu acho que todo mundo vai começar a repensar esse tempo novo, né? E também a segurança, né, como você falou, vai aumentar. Sabe aquele certificado internacional de vacinas que muitos países exigem? Então, uma ideia também que eles pensam é ter um comprovante para o coronavírus. É um certificado de imunidade que a pessoa vai apresentar na hora de viajar. Uma ideia também para novos destinos, no caso, é escolher um lugar, alugar uma casa e não sair de lá, colocar tudo que precisa dentro. E também a tendência que está sendo destacada, Malu, são viagens curtas, né? Que possam ser feitas de carro, com o carro. E aí você vai acabar fortalecendo o turismo nacional e também o da Europa. Silvia, e um pequeno país no centro da Europa, a Eslovênia, que se Deus quiser será um dos meus próximos destinos de viagem, foi o primeiro governo do continente a declarar o fim da pandemia do novo coronavírus. Com isso, as fronteiras foram reabertas e os cidadãos europeus voltam a entrar livremente no território esloveno. Os demais viajantes, de um modo geral, vão ter que respeitar uma quarentena de 7 dias quando chegarem ao país. A brasileira Mariana Veiga, que mora na paradisíaca Bled, no norte da Eslovênia, conta agora pra gente quais cuidados foram mantidos por lá para evitar, claro, o retorno da pandemia. Uma coisa que é importante dizer é que a nossa vida não voltou ao normal. As pessoas ainda têm muitos cuidados de higiene. Qualquer lugar que você vai, em restaurante, em lugares públicos, as pessoas estão de máscaras. Você precisa passar álcool em gel na mão e ter todos os cuidados, manter a distância entre as pessoas. Então não quer dizer que a vida voltou completamente como era antes. Nas escolas, os pais precisam assinar um atestado de que a criança está bem de saúde. Ninguém está em clima de festa, ninguém está saindo na rua para comemorar, ninguém está se abraçando. Está todo mundo muito preocupado e muito cuidadoso com esse momento, porque todo mundo sabe que qualquer deslize vai custar voltar ao isolamento que a gente tinha. O isolamento aqui foi bem rigoroso, a gente até podia sair das nossas casas, mas no auge do isolamento a gente não podia sair das nossas cidades. E tinha polícia nas saídas das cidades para fiscalizar quem estava saindo e para multar quem furasse esse bloqueio. Morando aqui na Eslovênia e tendo contato com parentes e amigos no Brasil, a gente viu que aqui foi bem diferente do que está sendo no Brasil, tanto no comportamento das pessoas, tanto quanto entender que esse sacrifício do isolamento é um sacrifício necessário, e também nos resultados dos frutos que a gente está colhendo disso. Agora a gente está nos últimos dias livre do coronavírus. Estatisticamente o país tem feito muitos testes, mas não tem detectado coronavírus nessas pessoas, ao contrário do Brasil. A gente mora numa cidade que é super turística e a gente vê muito mais movimento. Era triste porque agora seria o momento em que a cidade estaria se preparando para o começo da alta temporada de turismo. E era triste andar nas ruas e ver tudo absolutamente fechado, sem ninguém andando. É legal ver esse movimento de gente claramente que é turista e curtindo a cidade e fazendo a cidade retomar a vida e ajuda um pouco a dar a sensação pra gente de que as coisas estão melhorando e que a gente ainda não voltou ao normal, mas que a gente vai voltar ao normal em breve.
Com o fim da quarentena nos países europeus, a mobilidade das pessoas se tornou um dos desafios. E para evitar aglomeração em transportes públicos e priorizar alternativas mais sustentáveis, governos apostam na força dos pedais, né, Malu? Meu reino por uma bike. E uma das tendências do retorno à vida pós-confinamento é a bicicleta como meio de transporte, principalmente porque ela permite o distanciamento social. Mas muitas pessoas estão com medo quando o retorno ao trabalho for inevitável. Paris, Bruxelas, Barcelona, Liverpool e Milão estão entre as cidades que implantaram a faixa temporária para incentivar a utilização de bicicletas. E aqui no Brasil, algumas atividades foram retomadas com novos procedimentos de segurança. O dentista Renato Bernardo mostra como está a rotina de atendimentos em meio à pandemia. Renato trabalha como profissional da área há 35 anos e ressalta a importância da segurança para manter os atendimentos. A biossegurança no consultório se transformou em um item vital para que nós possamos passar por toda essa fase. E a nossa biossegurança aparentemente está conseguindo bloquear tudo isso, desde que esses procedimentos sejam respeitados. Antigamente eu usaria um avental simplesmente para poder trabalhar. Hoje nós trabalhamos com um pijama cirúrgico. Então parece que a gente está no centro cirúrgico. Além disso, tem toda uma outra paramentação que a gente dispõe para nos proteger. Eu vou começar com a minha asepsia, vou fazer aqui a minha higienização. A asepsia nas mãos do dentista é a última etapa de um processo que começa assim que os pacientes chegam ao consultório. Depois de limpar os pés numa solução com água sanitária, ela recebe uma cobertura para o cabelo e lava as mãos e o rosto. Tudo isso visando uma pequena descontaminação das partes onde ela vai tocar aqui no consultório. Com isso, a gente aumenta a segurança para os pacientes e também para os profissionais envolvidos nos atendimentos. Depois disso, a assistente leva a paciente ao consultório, onde é feita uma nova limpeza, dessa vez com álcool gel. O equipamento é vedado com películas descartáveis, trocadas a cada atendimento. Outro item de segurança, outro equipamento de proteção individual que nós estamos utilizando hoje é um protetor facial. Nós dificilmente usávamos isso no dia a dia do consultório. Durante a pandemia, o atendimento aos pacientes fica restrito aos casos de urgência e emergência. Além disso, a recomendação do Conselho Federal de Odontologia é que não se leve acompanhante ao consultório, a fim de evitar aglomerações. E o Notícias em Foco fica por aqui. Você pode conferir também esta edição nas nossas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook e no YouTube. E para terminar, você fica com o vídeo do jornalista Etevaldo Siqueira, que toca violino como hobby. E em tempos de quarentena, ele decidiu preencher a vida com música. Até a próxima!